cúpula do PDT já está começando a traçar cenários para um eventual segundo turno. O partido está dividido quando o assunto é definir se apoiaria Lula ou Bolsonaro. No Sul, tem pessoas do partido dizendo que se o PDT apoiar Lula, sai do partido. No Nordeste, tem gente que já largou Ciro Gomes e está pedindo voto para o PT. Essa divisão, de acordo com a apuração do nosso analista Leandro Rezende, tem levado o PDT a optar pela neutralidade, caso haja mesmo o segundo turno das eleições. Yuri Pita, esse é um movimento que, sem dúvida, chama a atenção dentro do PDT. Aqui ou ali é prejuízo para todo quanto é lado, né? O que acontece, Evandro? Tem esse discurso do Ciro Gomes tão incisivo contra Bolsonaro e contra Lula, mas principalmente contra Lula, já tem já causa um ruído, levando em conta o histórico do PDT, um partido do campo da esquerda, cujo presidente Carlos Lupe foi ministro do governo do Lula, que saiu só quando Dilma Rousseff virou presidente. Tem toda uma relação. Em 98, o Lula foi candidato a presidente, antes de ganhar a eleição, tinha como seu vice ninguém menos do que o Leonel Brizola, que é o grande fundador do PDT, ou seja, é um partido que tem todo um histórico de conexão com a esquerda, tem também, de novo, exemplo do que a gente estava falando com a Marina, há os momentos de enfrentamento, de fricção, mas principalmente da parte de Ciro Gomes. A grande questão é que o PDT também, diante do fato de que Ciro Gomes está em terceiro nas pesquisas, está vendo Simone Tebet se aproximar, não está conseguindo sair da sua bolha cirista, que é relevante, tem o seu peso, mas dificilmente vai conseguir fazer a virada para chegar no segundo turno como Ciro Gomes quer colocar. A grande questão é que ali nos estados, agora, os políticos do PDT estão começando a olhar para a sua própria sobrevivência. Então a gente tem, por exemplo, um candidato a governador no Maranhão, o senador Everton Rocha. Qual é o melhor movimento para ele, sendo que ele está enfrentando um candidato que é de todo o campo da esquerda ali do ex-governador Flávio Dino, que é o atual governador Carlos Brandão. Ele acaba fazendo um movimento, ele tenta se conectar com Lula, mas também teve os seus movimentos de aproximação com o governo. A gente vê isso se espalhando em vários outros estados e daí essa cisânia, esse problema do PDT de ficar numa neutralidade ou não. Mas isso, do ponto de vista do campo da esquerda, tem já causado um debate muito forte, uma cobrança muito forte, seria uma omissão muito grande, como a que se atribui que teria ocorrido em 2018, que não ocorreu. Importante a gente sempre lembrar, teve aquela polêmica de Ciro Gomes de ir para Paris, mas ele voltou e ele fez o seu voto ali contra Bolsonaro em 2018. Mas que isso é muito reflexo de uma campanha que está com dificuldade de achar sua embocadura, sem dúvida alguma. Mas do lado do PT em relação ao Ciro Gomes, a coisa azedou no debate da Band, quando o Lula faz um movimento em relação ao Ciro e o Ciro repele até com uma certa violência. E o que eu tenho ouvido no PT é linha auxiliar do bolsonarismo em relação ao Ciro. Essa é a grande crítica que está sendo feita. E a segunda opção, a frase que me chamou a atenção é: o Ciro tem que ser tratado como o adversário que ele é. O clima está pesado. Felipe Moura, Brasil, além de possivelmente ser tratado como um adversário, esse movimento que a gente está acompanhando agora dentro do próprio partido, com a possibilidade de se trabalhar num segundo turno, de possíveis apoios, pode ser uma consequência também do isolamento de Ciro Gomes ao amarrar a sua campanha, ao definir quem seriam os seus parceiros, porque muito se discutia isso lá atrás, na hora de montar o seu grupo, que ele acabou não montando. O PDT do Ciro Gomes ficou um pouco isolado no sistema partidário. Agora, o Ciro continua sendo incisivo em relação ao Lula. Aliás, tem duas informações importantes sobre o que o Ciro fez hoje e ontem. Ele fez um vídeo dizendo que quem criou nós contra eles no Brasil não foi o Bolsonaro, foi o Lula. Que isso, inclusive, ajudou a gerar o Bolsonaro, que é muito o discurso que o Ciro Gomes adotou ao longo dessa campanha. O Bolsonaro surge em razão das contradições morais, políticas e econômicas do Lula e, por conseguinte, dos governos do PT. Outra coisa foi que ele usou um resultado que saiu hoje da pesquisa FSB-BTG com projeções de segundo turno, em que Jair Bolsonaro perde para todos, Lula, Ciro e Simone Tebet. E aí ele mostrou que ele próprio, Ciro, venceria o Bolsonaro por 50% a 38%, com facilidade, enquanto o Lula, mesmo que nesse momento esteja com 51 contra 38, ou seja, um ponto a mais que ele, o Lula vem perdendo pontos.
Então, ele diz que a tendência é que, com o crescimento do antipetismo, que é exatamente o que Jair Bolsonaro está explorando, o Lula tende a perder pontos. Portanto, o Ciro Gomes seria um candidato mais competitivo no segundo turno. Então, é engraçado, porque enquanto os petistas tentam apelar o voto útil dos eleitores do Ciro no Lula, o Ciro, na rede social, pelo menos, começou a apelar o voto útil dos eleitores do Lula nele próprio. E eu acredito que, do ponto de vista democrático, e aí eu preciso ser uma voz um pouco dissonante, porque muitas vezes a gente vê todas as premissas dos pedetistas históricos, dos petistas, etc. Mas, do ponto de vista democrático, eu considero muito importante que haja dissonância, dissidência dentro do campo da esquerda também, assim como é importante dentro do campo da direita. Esse negócio de que todo mundo precisa ser subserviente ao Lula, se submeter a ele, se eventualmente curvar a ele, se manter no máximo com uma crítica muito pontual, mas no fim das contas estar junto dele, faz com que ele se eternize como essa liderança popular. E o Ciro Gomes tem uma oportunidade de ver se, mesmo o Lula ganhando poder, se ele vai se comportar da maneira como o Ciro prevê hoje na campanha. E isso pode fortalecer o seu discurso depois, mesmo em caso de derrota. Eu quero seguir nesse assunto, só quero falar para vocês que Thaís Arbeck está fora do estúdio hoje, porque acompanhou a posse da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal, e daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais com ela sobre isso e trazer outras apurações também, mas nesse movimento do PDT eu quero te ouvir, Caio Junqueira. É muito difícil para o Ciro ser o Ciro, é muito difícil você tentar ser uma liderança num campo de centro-esquerda, você tendo Lula e um partido como o Partido dos Trabalhadores, 40 anos de história, né? Desde 80, da 40, 42, tendo governos eleitos e reeleitos, e só teve ali uma disputa em 2018, que foi muito bem votado também, 44%, 45%. Hoje eu estava ouvindo, acho que o próprio senador Cristóvão Buarque, quando eu estava apurando a história da Marina, me disse que para o Ciro, um brisolista, né, ou num partido como o do Brizola, está falando o que está falando contra o Lula é muito complicado, né, porque pelo menos a esquerda brasileira ela tem uma visão e uma leitura do atual contexto político brasileiro que essa eleição ela é muito mais determinante do que as eleições passadas entre petistas e tucanos, né? Se trata de uma eleição entre bolsonaristas e antibolsonaristas, e quem representa o antibolsonarismo hoje é o ex-presidente Lula. Então há sim uma dificuldade, e da forma como o Ciro já vem fazendo os ataques e as críticas ao PT, é um caminho quase sem volta. O apoio do Ciro, muito embora o apoio do PDT, acho que seja ali uma tendência praticamente certo, o apoio do PDT ao Lula em um eventual segundo turno. Mas o do Ciro, a relação está muito esgarçada.